Como eu mencionei no vídeo de apresentação, esse curso tem o intuito de te ajudar a terminar o seu primeiro livro. Então, ao longo do curso, eu vou passando tarefas que vão te dar todas as ferramentas necessárias para que você finalize finalmente a sua história. É interessante que você realize as tarefas enquanto assiste às aulas. Terminou uma aula, realiza a tarefa. Eu não vou recomendar você deixar para fazer as tarefas todas depois. Primeiro, porque são várias aulas. E segundo, porque a gente tem uma tendência enorme a procrastinar. Então, se você se comprometer desde esse vídeo, eu garanto que vai ser muito mais fácil. E lembre-se que eu tô aqui para torcer pelo seu sucesso. Mas qual é a primeira tarefa? Bom, eu espero que você esteja animado ou animada, como eu estou. Seu projeto está nascendo aqui, então bora botar a mão na massa. Você vai precisar realizar 5 passos. O primeiro passo é definir um título provisório para sua história. Esse título vai te dar a ideia de que você não está escrevendo sobre qualquer coisa, você está escrevendo um projeto com um nome. Isso dá mais consistência para que você entenda que esse é um projeto sério, que você vai levar até o final. Por que título provisório? Porque geralmente a gente muda de ideia quando está escrevendo um livro, é normal. A gente está escrevendo uma cena e surge uma ideia de um título mais interessante, então o primeiro título é sempre provisório. Ao longo da história, se você achar alguma ideia mais interessante, você pode mudar também, não tem problema nenhum. Passo número 2, definir o seu público-alvo. Para quem você vai escrever? Para crianças, para jovens, para adolescentes, adultos, você tem que escolher porque essa escolha vai definir o tom da sua narrativa. Uma dica que pode te ajudar bastante nessa etapa é escolher 3 livros já publicados que se pareçam com a sua história para que você pesquise qual o público-alvo deles. Assim você já vai saber mais ou menos qual o público-alvo que você quer alcançar com o seu livro. Eu vou destacar alguns gêneros bem populares no mercado de ficção, mas eu quero que vocês saibam que existem vários tipos de gêneros e subgêneros, são inúmeros. Temos os livros infanto-juvenis, que são livros voltados para crianças de 5 a 13 anos, e um livro que exemplifica é O Pequeno Príncipe. Temos os livros Young Adults, que são para o público de 12 a 18 anos. Geralmente os protagonistas também são adolescentes e estão encarando ali os dilemas da adolescência, como entrar no colégio, lidar com questões familiares ou emocionais. Um exemplo de livro Young Adult é Por Lugares Incríveis. Temos os livros New Adult, que é para o público de 18 a 30 anos, e esses livros vão abordar ali quando os jovens estão saindo da casa dos pais, indo morar fora, entrando na faculdade, lidando com os problemas de 18 a 30 anos. Um exemplo desse estilo de livro é o livro Teto para Dois. Agora eu vou citar 2 gêneros que estão meio fora dessa classificação por idade, tá? Mas eles são muito importantes e são muito populares no mercado de ficção. O primeiro é fantasia. Esse gênero pode ser voltado para o público de todas as idades. Temos fantasias para adolescentes, também temos fantasias para adultos e para crianças. Esse gênero aborda fenômenos sobrenaturais. Então, se você quer escrever uma história sobre uma fada, uma bruxa, uma sereia, sobre fantasmas, você vai estar escrevendo uma fantasia. O segundo que eu vou mencionar é a distopia. Distopia vai retratar histórias com sofrimento humano em sociedades regidas por regimes autoritários. Um exemplo de distopia bem popular é Jogos Vorazes. Fora essas classificações por idade que citei, esses gêneros, temos outros gêneros como terror, suspense, ficção científica, erótico, são infinitos. Eu não vou conseguir mencionar todos, mas eu acho que já deu para exemplificar. Lembrando que ao definir o público-alvo da sua história, você também está definindo como você vai poder abordar esse tema no seu livro. Por exemplo, se você escolher um Young Adult, você não vai poder colocar cenas explícitas ou abordar temas muito pesados na sua história. Então, essa parte de escolher o público-alvo é muito importante, você tem que pensar muito bem. Eu vou exemplificar usando o meu livro novo. Ele é um livro que eu escrevi pensando em atingir o público de 18 a 30 anos, é um romance romântico. Então eu já sei mais ou menos o tom que eu vou utilizar nessa narrativa. E que eu posso colocar cenas mais quentes se eu quiser, eu posso abordar temas mais pesados e os personagens também estão nessa faixa etária de 18 e 30 anos. O passo número 3 é definir basicamente qual história você vai contar.
ou seja, fazer um resumão da sua ideia inicial. Eu separei um exemplo que eu criei aqui para essa aula para vocês entenderem e fazer mais ou menos nesse modelo para a história de vocês de acordo com a ideia que você teve. A história é sobre uma mulher cujo marido havia desaparecido há 5 anos e depois de anos vivendo só de tristezas, resolveu seguir em frente. O que ela não esperava é que depois do seu novo casamento e uma gravidez que a encheu de luz, seu primeiro marido, que ela costumava chamar de seu grande amor, finalmente reaparece e ainda a ama, como sempre. Acho que deu para perceber que eu não sei tantos detalhes sobre a história, mas eu coloquei ali a ideia inicial, o que eu quero fazer no grosso. É isso que a gente tem que fazer nessa etapa. Você anota os pontos principais, aquela ideia bruta que te inspirou a querer escrever um livro. O passo número 4, você vai definir o estilo de narrativa. Nesse momento, você vai escolher o tipo e o tempo da sua escrita. Teremos uma aula só sobre o tema, porque eu quero abordar em mais detalhes, mas basicamente você vai ter que escolher se você quer contar a sua história em primeira ou em terceira pessoa. Você também vai escolher se você quer contar a sua história usando o tempo presente ou no passado. Essas escolhas são muito importantes porque é dessa maneira que você vai desenvolver o seu modo de criar ficção. O 5º passo, ele é bem facinho, você vai baixar o nosso planner roteiro para organizar os eventos principais da sua história. Viu? Nem foi tão difícil. Eu vou deixar um arquivo onde você vai poder preencher todas essas informações, além do nosso planner roteiro que vai te guiar durante todas as nossas aulas. Baixe, preencha, se dedique. Eu sei que no começo é um pouco difícil, mas é assim que se começa um projeto de sucesso.